Os bastidores da Fórmula 1 são sempre bem animados e nós temos agora a continuação da treta George Russell versus FIA. A gente tem que lembrar que o Russell deu uma enquadrada na FIA falando pra que vocês querem ficar aplicando multa em tudo e todo, sendo que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, o que vocês fazem com o dinheiro, como é que está sendo a transparência da gestão, etc. Bom, dessa vez a FIA veio a público responder o George Russell. Passou um tempinho, né? Mas respondeu. E quem respondeu não foi nem o Mohammed Ben Sulayem, que é o principal alvo das críticas não somente de pilotos, mas como equipes, da Fórmula 1, etc. Foi o Nicolas Tombazis, que é o chefe de corrida de monopostos da FIA. Ele enfatiza que todo o dinheiro arrecadado é investido em projetos sociais e também na base do automobilismo, e que a FIA não é uma organização orientada para o lucro e utiliza esses recursos para iniciativas importantes, como a promoção do esporte em níveis iniciais, segurança e desenvolvimento também de novos talentos. Ou seja, falando que essas multas de 50 mil euros, 10 mil euros, não sei o que, é revertido para isso. Também foi ressaltado que a FIA no ano passado investiu mais de 10 milhões de euros em projetos sociais e também em projetos na base do automobilismo, superando significativamente o valor arrecadado com multas, sendo que, mais ou menos, em multas eles fizeram aí na casa dos 270 mil euros. Então sim, 10 milhões de euros é muito mais do que os 270 mil arrecadados. Porém, aí eu quero fazer uma pequena crítica à FIA, porque é muito legal que estão revertendo esse dinheiro na base ou então em projetos sociais. Excelente, nada a reclamar quanto a isso. O problema aqui é, existem coisas que você tem que penalizar esportivamente e não numa multa. Por exemplo, soltou o cara ali no momento errado dos boxes. Tem vezes que a FIA aplica multa ao invés de uma punição de tempo, por exemplo. E os pilotos estão certos em questionar se esse dinheiro realmente está sendo direcionado a coisas importantes. E um outro detalhe, 10 milhões de euros em projetos sociais ou então nas categorias de base, para uma pessoa física parece muito dinheiro. Mas para uma pessoa jurídica, para uma empresa, para uma organização, uma federação como é a FIA, isso não é nada. 10 milhões de euros é muito pouco para projetos sociais e projetos envolvendo os talentos aí que estão na base, segurança, etc. Como já falei inúmeras vezes aqui no canal para vocês, a conversinha de segurança só vale para Fórmula 1 e Fórmula 2. Da F3 para baixo, meu amigo, salve-se quem puder. Às vezes na F3 até rola uma coisa ou outra porque está em evidência. Mas passou disso, ali para baixo, salve-se quem puder. Todo ano morre gente em pistas que a gente já sabe que são perigosas, várias categorias têm acidentes gravíssimos e a FIA cagueando. Então 10 milhões para a segurança é pouco para uma entidade que fala sempre que está investindo muito em segurança e blá blá blá. É por isso que eu fico alertando vocês para não cair no discurso político, porque existe muito de política nesse discurso. A gente não está falando somente de esporte, existe muito da política, politicagem com as empresas, politicagem com a ONU, politicagem com muita coisa, e eu já fiz essa crítica relacionada principalmente ao Jean Todt, na época que ele estava na presidência da FIA. Mas enfim, tá, então essa é a crítica que eu faço, e essa é a resposta que a FIA deu para a questão das multas.